Salmo 147, versículo 3. É uma afirmação muito bonita. Diz assim: Deus cura o coração atribulado. Deus cura o coração atribulado e sara as suas feridas. Sabe, e é interessante que o verbo curar aqui no original do hebraico era o verbo irborros, né? Que poderia ser traduzido como enfaixar. Isso era a imagem, era o verbo usado para o médico, né? O médico que tocava a ferida, que não evitava a ferida. Porque hoje nós temos alguns procedimentos aí que poupam um pouco, né, os irmãos da área da medicina de certas coisas. Mas antigamente, o médico tratava colocando a mão na ferida. E hoje, muitas vezes, dependendo do caso, ele tem que colocar, né? A cirurgia, tantas outras coisas, mas hoje um pouco menos que naquela época bíblica. Então, o Salmo está dizendo, ele cura, ele enfaixa a ferida, ele cura as nossas feridas, ele enfaixa, ele põe a mão. Ou seja, Deus não se enoja, não tem nojo da nossa miséria. Ele não foge da nossa podridão, desculpa o termo, né? Daquilo que a gente tem de ruim, de ferido, de machucado, não. Ele enfaixa, ele toca, ele coloca a mão. Por quê? Porque Deus, para nos curar, Ele não tem medo de entrar na nossa realidade. Tanto que Santo Irineu de Leão, lá no século III, no seu tratado contra as heresias, ele dizia, explicando a encarnação de Jesus, que naquela época existia uma heresia que negava a encarnação, que Jesus se encarnou, né? Então Santo Irineu de Leão dizia, o Senhor se encarnou sim, Ele se tornou carne, Ele nasceu no meio de nós, Deus se fez homem. Por quê? Explicava Santo Irineu. Aquilo que não é assumido, não pode ser redimido. Então Jesus se tornou um de nós, Ele entrou na nossa bagunça humana, Ele entrou no tempo, o eterno entrou no tempo, o todo entrou no fragmento, né? Para nos curar de dentro para fora. E Deus não tem vergonha de você, porque você tem fraquezas, porque você tem pecados, porque você tem feridas. Não, Ele entra na sua vida, Ele assume-nos para nos redimir. Então Santo Irineu dizia assim, Ele se encarnou, e Ele se encarna na nossa vida, e Ele enfaixa, Ele coloca a mão, Ele cura. Mais uma vez eu digo, talvez você esteja caído, né, em tantos pecados, ou fez coisas vergonhosas. Não está certo, o errado é errado, o pecado é pecado. Mas Deus é um Pai que ama você, e Ele vai no inferno te buscar. Eu estou usando uma metáfora, claro, não estou falando de inferno, estado pós-morte, eu estou falando no inferno existencial, né, na vida. Você que está nessa depressão, nessa cama, você que está doente, você que está sem dormir há dias, você que perdeu essa criança, você que está na cadeia, você que descobriu uma traição ou que está traindo, Deus hoje está indo até você. Deus hoje entra na sua realidade porque Ele te ama. E Ele quer curar você das suas feridas. Essa é a boa nova. Deus entra na nossa bagunça com a encarnação, em outras palavras, disse Santo Irineu de Leão, doutor da igreja, para nos redimir de dentro para fora. E olha, eu vou dizer para você, talvez você carrega uma memória que ainda dói, da sua infância, de coisas que você viveu com seu pai, com a sua mãe, de abusos que você sofreu. Talvez aquela palavra que o seu marido disse quando ele te abandonou ainda corta dentro de você. Talvez você se sinta hoje, filho, filha, um fracassado, uma fracassada. Ai, padre, eu não consegui casar, padre, eu não consegui pagar minha conta, padre, minha irmã conseguiu, eu não consegui. A gente vai se comparando, se diminuindo, né? Deus está olhando a você, você lidando com essa perda que continua sangrando interiormente, com esse vazio do abandono, um pecado antigo que te traz vergonha. Deus, Ele hoje está falando com você, é você mesmo, sabe? E Ele está curando as feridas do passado, e Ele não está apagando a sua história, porque muita gente acha que curar é esquecer. Não, a gente nunca esquece, mas lembra sem doer. Deus não apaga a história, Ele transforma a história, Ele transfigura a sua história. Raramente você vai se esquecer do que você viveu, ou se esquecer do que te fez sofrer, mas você vai lembrar sem doer. O que é o sinal de uma ferida emocional aberta?
você lembra e revive a dor. Abre ali a caixa de Pandora, usando a metáfora da mitologia grega, né? E toda aquela dor vem de volta, é como o estresse pós-traumático, né? O assalto aconteceu há 1 ano, mas toda tarde, quando a pessoa vê uma pessoa parecida com o sequestrador chegando, ela revive a dor do sequestro e entra em pânico, e não respira e acha que vai morrer, né? Então, Deus, ele entra na nossa história para transformar a nossa história. E é bonito que lá em Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19, Deus diz: não é preciso ter saudade das coisas do passado. Em outras traduções, não vos lembreis das coisas do passado. Eis que eu estou fazendo coisas novas, que já estão surgindo agora. Deus, ele pega o nosso lixo, sabe? A nossa sujeira, o nosso pecado, e ele faz uma obra-prima a partir do nosso nada. O seu pior momento não é o seu fim, é o começo da obra de Deus. Deus, quando ele quer fazer uma grande obra numa pessoa, ele permite primeiro que essa pessoa fique em pedaços. Talvez hoje você está em pedaços, por essa dor que você sente, por essa ansiedade, por esse medo, por essa dor na alma, que talvez você nem consiga explicar, mas Deus, ele está fazendo uma obra nova, e ele usa justamente a nossa ferida. Você lembra que lá em João capítulo 20, versículos 26 e 27, não precisa ler, só estou citando. Quando Jesus aparece pela segunda vez ali aos discípulos reunidos, e ele encontra Tomé, que tinha dito, Tomé não estava na primeira aparição do ressuscitado, né? Ele disse: eu não vou acreditar se eu não ver as chagas e se eu não colocar os dedos nas chagas. Jesus caminha até Tomé, aparece a segunda vez, caminha até Tomé e diz: coloca o teu dedo aqui. E veja bem, a chaga de Jesus era sinal da derrota, tá? Ser crucificado, ser pendurado no madeiro, segundo a lei de Moisés, era sinal de maldição. A chaga de Jesus, né, do punho, do pé, onde foram fincados os pregos na cruz, era sinal de um Messias que deu errado. Era sinal de um mensageiro que morreu e, logicamente, a sua mensagem morreria com ele, né? Mas quando Jesus diz para Tomé: toca aqui na minha ferida, Tomé está ensinando algo, Jesus está ensinando algo para Tomé e para mim também, e para você também. Jesus está dizendo: a sua chaga, Tomé, a minha chaga, Jesus está dizendo para Tomé, se tornou um sinal de vitória, um sinal de redenção, um sinal, aquilo que era para ser o sinal da derrota, aqui é a marca de que Deus me amou, porque o Pai estava com Cristo na cruz, e o Espírito também, e ali se tornou a grande sinal de vitória. E diz Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, sua obra-prima, que Jesus, quando ele quer interceder por mim e por você, porque lá no Evangelho de João, capítulo 16, está descrito que Jesus também intercede por nós diante do Pai. Ele reza por mim e por você: Pai, perdoa o Samuel, perdoa o Padre Adriano, perdoa a Amanda, Pai, abençoa aquela pessoa. Santo Tomás dizia que Jesus, quando ele quer interceder, quando ele está intercedendo por nós diante do Pai, sabe o que Jesus faz? Ele mostra as suas chagas para o Pai. Ele mostra as feridas e diz: Pai, foi pelo Samuel, foi pelo Cleuber, foi pelo Padre Zandoná, foi pelos cinegrafistas que estão aqui, foi pela Maiara, foi pelo Getúlio, foi por toda a nossa equipe, foi por você. E ali Deus, vendo as chagas do Filho, dizia Santo Tomás, se recordando da dor e da vitória de Jesus sobre a morte, ele ouve o pedido do Filho em nosso favor. Olha só que forte isso, né? Então veja bem, as suas chagas, elas vão se tornar chagas de luz, se você as entrega a Deus, e se você permite que Deus transforme a sua história. Deus não apaga o que aconteceu, mas Ele faz da sua história uma história de ressurreição, Ele transfigura a sua história. Talvez você viveu um relacionamento no qual você só foi usada e jogada fora. Você se doou tanto, você acreditou, essa pessoa te abandonou, não foi justo. Talvez você perdeu tudo nesse golpe do seu ex-sócio. Talvez você perdeu já 5 bebês e está tentando engravidar, ou não conseguiu engravidar.
Não pare na sua dor, ela não é o final, ela é o começo. Deus pode te curar e transformar a sua dor, o seu ministério, a sua missão. Fazer da sua dor a sua missão. A maneira com a qual Ele vai abençoar os outros. Mas a gente precisa, eu vou falar de alguns movimentos que precisam acontecer. Antes até de falar dos movimentos, eu quero trazer o que Santo Agostinho disse sobre esse tema. Sermão 38. Lá onde mais doeu, é lá justamente onde Deus começa a curar. Forte, né? E às vezes quando Deus quer começar um processo de cura, sabe? Ele toca nas nossas feridas, Ele rasga algumas feridas. Justamente para ressignificar isso, dar um novo sentido. São João Crisóstomo, doutor da igreja. Cristo é um médico, o pecado e as mágoas são as feridas. A medicina é a confissão e o remédio é a caridade. Olha que forte. Cristo é um médico que cura todas as feridas. O pecado e as mágoas são as feridas. A medicina para curar tudo isso é o sacramento da confissão. E o remédio para que essa cura se solidifique é a caridade. Não é só sendo amados que nós somos curados também quando nós amamos. O amor que nos cura muitas vezes é o que a gente dá, não só o que a gente recebe, sabe? Então, nós precisamos de alguns movimentos para viver a cura. Quero falar de 5 movimentos, se der tempo aqui. O primeiro movimento é reconhecer a ferida. Jesus disse no Evangelho de João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Então, se você não reconhece a ferida, se você não é verdadeiro com Deus e com o seu cenário emocional, psicológico, interior, a cura não acontece. Então, é preciso reconhecer, nomear. Eu fui ferido na infância, eu fui traído, eu me sinto inferior, eu carrego uma culpa, eu me sinto rejeitado. Eu faço de tudo para agradar as pessoas, com medo de ser rejeitado, eu não sei dizer não. Reconhecer, porque a graça só age no real, na verdade, nunca na mentira. E aqui é preciso ter humildade, porque às vezes nós somos tão orgulhosos, usamos a nossa capa imaginária e fantasiosa, mentirosa de super-herói. Não, aceite, eu trago essa ferida, eu me comparo com a minha irmã. Eu não me sinto bonito o suficiente. Eu tenho um problema com a minha autoestima. Reconheça isso diante do Senhor. Porque sem verdade não tem cura. Segundo movimento. Deixe Cristo te tocar. Assim como Tomé tocou a chaga de Cristo, nós precisamos deixar que Cristo toque as nossas chagas. E como ordinariamente Cristo toca as nossas chagas? Através da vida de oração, da oração sincera. Olha, um dos movimentos de maior cura que existe interior, eu escrevi isso no livro Curar-se para Ser Feliz, no meu livro, é o visitar o Santíssimo, o derramar diante do Santíssimo a sua história, o reconhecer as suas feridas. Visite o Santíssimo. Gente, o dia que eu não visito o Santíssimo, eu sinto no físico, parece que eu fico doente. Claro que para mim como padre, eu posso celebrar a Eucaristia onde eu estiver, eu posso ali depois deixar a nação de graças do Santíssimo um pouco ali para eu adorar, mesmo num hotel, viajando, óbvio, isso facilita. Mas todos nós temos que visitar o Santíssimo, deixar-se tocar por Jesus. A confissão, como São João Crisóstomo disse, é uma maneira de se deixar tocar por Jesus. A direção espiritual é uma maneira de se tocar, tocar por Jesus. A comunhão, a Eucaristia, a missa. Gente, na missa, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina, nós participamos de 2 banquetes. O banquete da palavra e o banquete da Eucaristia. Então, na missa você se deixa tocar por Cristo, buscar os sacramentos, retiros, a visita ao Santíssimo, a presença de Deus. Terceiro movimento, reinterpretar o passado à luz de Deus, à luz da fé. Olha, Deus não muda o passado, mas Ele muda o sentido do passado. Ele dá um novo significado. O que era antes ruína, torna-se testemunho. Você não é um derrotado, o teu passado, as suas feridas não te definem. Deus te define. Não é o que te feriu que te define, é aquele que te cura que te define. Então, reinterpretar a luz da fé.
Quarto movimento, perdoar. Sem perdão não existe cura real, não existe. E perdoar não é dizer que não doeu. A gente reconhece que doeu, a gente reconhece que o que a pessoa fez está errado. Perdoar não é uma reconciliação automática, mas é uma decisão de quebrar o domínio do passado sobre você, o domínio da ferida sobre você. E com a graça do Espírito Santo, com a vida de oração, você consegue perdoar, sozinho não. Mas você precisa deixar essa amargura que está dentro de você há tantos anos aos pés da cruz. Eu sei, talvez você se sente uma fracassada, você casou com o homem errado, que você gastou o melhor tempo da sua vida, a sua juventude, que esse homem te abandonou, que tentou te bater, que hoje não te dá o mínimo para você viver, você tem que trabalhar. Eu sei que tudo isso revolta, mas você precisa libertar o seu coração, senão essa amargura vai te consumindo sem você perceber. Você já não está indo na igreja, você já não está rezando, você só vê o mundo com um olhar negativo. Não, deixa Deus curar você e libera o perdão. Peça ao Espírito Santo essa graça. Sem perdão não há cura. O perdão é uma reconciliação com a nossa própria história. O que aconteceu, aconteceu, seja bom ou seja ruim. E o quinto movimento, caminhar para a missão. O curado precisa se tornar um instrumento de cura. Olha, às vezes a gente recebe a cura e a cura não cria raízes em nós, não se solidifica porque a gente vive no egoísmo e quer a cura só para benefício próprio. Não, o curado comprova a sua cura, ratifica a sua cura, faz a cura se aprofundar e criar raízes através da missão. A sua cura tem que se tornar a sua missão. Vai evangelizar, vai ajudar os outros, vai falar de Deus, vai levar o amor de Deus às pessoas. Faça do seu passado doloroso uma vocação. Cristo faz da minha, da nossa história um canal de graça para os outros. Então não paremos no que nos feriu. Façamos da nossa dor uma missão. A ferida que você esconde, saiba, ela é o lugar onde Deus quer te reconstruir, sabe? Deus está transfigurando a sua história já pela ação do Espírito Santo. Se levanta, vive esses 5 movimentos e deixa Deus sonhar em você. Se escrever uma nova história.